Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Meu nome é João dos Santos, professor de língua inglesa e estudante do curso de Letra e Língua Inglesa na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. No vídeo de hoje vou-vos ensinar a usar ou a como usar o verbo could e o couldn't nas conversações diárias em língua inglesa, ok? Então, eu vou fazer um resumo sobre o uso do could e o couldn't e vai ser um resumo bem geral, né, mesmo, para vocês terem ideia também geral de como utilizarem nas vossas conversações. Então, sem mais demora, vamos ao resumo geral do could e o couldn't. Temos aqui o could e o couldn't, ok? O could este verbo vocês vão utilizar na forma afirmativa, né? É usado para a forma afirmativa. Já o couldn't vocês vão utilizar em formas negativas, ok? E qual é o uso geral, né? Qual é a ideia geral que vocês têm que ter? O could, ok, é um verbo utilizado para falar de coisas que você foi capaz de fazer lá no passado e que vai dar a ideia de que hoje você não consegue fazer mais a tal coisa. Okay? Esse é o uso do could. Quanto ao couldn't, que é a forma negativa, você vai utilizar também para coisas que você não foi capaz de fazer lá no passado, mas que hoje você é capaz de fazer. Então, sempre que você utilizar a forma negativa do couldn't, vai dar a ideia de que o que você não conseguia fazer lá no passado, hoje você consegue fazer, ok? Então, é mais ou menos essa ideia geral, né, de como vocês vão utilizar aqui este verbo e de como vocês vão utilizar na vossa conversação. Ok, galera? E uma coisa importante que vocês devem saber é que este verbo não funciona sozinho. Okay? Ele funciona com outros verbos que venham, né, auxiliá-lo para que a conversa seja desenvolvida. O que significa que vocês devem conhecer outros verbos, para além deste verbo que é auxiliar, né? Você deve conhecer outros verbos, né, que em situações de conversa vocês podem utilizá-los dependendo da conversa, né, dependendo do momento em que vocês estão, vocês vão indo variando outros verbos para que a conversa se desenrola. Então, aí vocês vão sentir que tem a facilidade de se comunicar em inglês e de falar de coisas passadas, né, utilizando esse verbo, ok, galera? Então, essa é a ideia. Para não ficar assim, eu vou mostrar-vos alguns exemplos e explicar como na conversa, né, diária vocês vão se posicionar e vão utilizar este mesmo verbo. É simples e leve de usar, ok? Então vamos ao exemplo. Ok, temos aqui 3 exemplos que eu preparei para vocês, 3. Eu acho que é suficiente para vocês saberem. E acredito que depois desses exemplos, vocês podem criar vários exemplos, né? Para sustentar a vossa conversa diária, ok? Com vossos amigos que falam o inglês. E é isso, ok? Eu vou ler para vocês o primeiro exemplo, ou os exemplos aqui. Mr. President could run 100 meters in 12 seconds when he was young. Susanna could dance when she was 5 years old. Carla and Jenny could play football when they were 13 years old. Ok? Então, no primeiro exemplo, que fala sobre Mr. President could run 100 meters in 12 seconds when he was young. O senhor presidente conseguia, aqui vai dar a ideia, uns vão traduzir poderia, né? Mas aqui vai dar a ideia de que Mr. President conseguia correr 100 metros em 12 segundos quando ele era jovem.
ok? Quando era jovem. Então, como eu disse, o could, ele dá a ideia de falar de coisas que uma pessoa foi capaz de fazer lá no passado. Então, o que é que o Mr. President conseguia fazer? Ele conseguia correr 100 metros em 12 segundos. O que dá a entender, ou o que significa, que hoje, talvez o senhor presidente tenha 70 anos, ou 80, ou 100 anos de idade, independentemente da situação, ou talvez não tenha uma boa saúde, né? O que significa que hoje o senhor presidente não consegue correr mais 100 metros em 12 segundos, ok? Então significa que a situação mudou. E sempre que uma situação muda, aí temos a tendência de utilizar o could, ok, galera? Então não esquecem que a tradução vai ser essa, que o senhor presidente conseguia correr 100 metros em 12 segundos quando ele era jovem, o que significa que hoje ele não corre mais 100 metros. Susanna could dance when she was 5 years old. A Susana conseguia dançar quando ela estava com 5 anos de idade. Okay? Quando a Susana estava com 5 anos de idade, ela conseguia dançar. Dançar o quê? Eu não sei, talvez dançar forró, talvez dançar samba, kizomba, sabe? Ela conseguia. O que dá a entender o que dá a entender que hoje, nesse exato momento, né, no presente, a Susana já não consegue dançar como ela dançava no momento que tinha 5 anos de idade, ok? Então o could vem alterar essa ideia dessa ação. O terceiro exemplo é Carla and Jenny could play football when they were 13 years old. Okay? A Carla e a Jane conseguiam jogar futebol quando elas estavam com 13 anos de idade. O que significa? O tempo passou, as coisas mudaram e a Carla e a Jenny hoje não conseguem mais jogar futebol. Por quê? Porque talvez já estão velha, a idade já foi, sabe? Então, o could aqui vem dar essa ideia. E vocês podem construir outros exemplos para terem para falar de coisas que vocês conseguiam fazer no passado e que hoje é tudo diferente, ok? Vamos ver a forma negativa, né? Que é quase complicado, mas não é. Vou vos ajudar, por isso estou aqui neste vídeo. E lembrando, quem não é inscrito no canal, se está aqui, se inscreva no canal, deixe o teu like, que isso vai agregar, vai ajudar no crescimento do canal, ok, galera? Vamos à forma negativa. Ok, como eu dizia, né? Aqui, por exemplo, neste exemplo, Mr. President couldn't run 100 meters in 12 seconds when he was young. O que significa? O senhor presidente não conseguia correr 100 metros em 12 segundos quando ele era jovem. O que significa que hoje o senhor presidente consegue correr 100 metros em 12 segundos. Ok? Se o senhor presidente falar, se alguém falar nesta forma, o outro, o receptor, a pessoa que estiver a receber esta mensagem, ele vai entender, se o senhor presidente não corria 100 metros antes, então significa que hoje ele corre, ok? Então essa é a forma que vocês devem entender o uso negativo, né, do couldn't, ok? Deste verbo. O segundo exemplo fala: Susanna couldn't dance when she was 5 years old. Susanna couldn't dance when she was 5 years old. A Susana não conseguia dançar quando ela era ou quando ela estava com 5 anos de idade. Qual é a ideia que dá? É a mesma. Se a Susana tinha 5 anos de idade e não conseguia dançar, o que significa isso? Significa que hoje a Susana consegue dançar, ok?
eu como receptor ou você como receptor, ouvindo alguém falando desse jeito, a ideia que vai ter em mente é que a Susana não conseguia dançar quando tinha 5 anos de idade. Então significa que hoje ela sabe dançar. Ok, galera? Então é só atentarem a esses promenores. O terceiro exemplo é Carla and Jenny couldn't play football when they were 13 years old. A Carla e a Jane não conseguiam jogar futebol quando elas estavam com 13 anos de idade. Okay? A Carla e a Jane estavam com 13 anos de idade, não conseguiam jogar futebol. O que dá a entender que hoje a Carla e a Jane conseguem jogar futebol. Ok? Então, galera, tomem nota, não é difícil de entender. Criem outros exemplos, né? E aplicam nas vossas conversações para terem essa ideia. A ideia de que sempre que utilizarem could, vão dar a ideia de uma coisa que vocês conseguiam fazer no passado e que hoje vocês não conseguem fazer. E quando utilizarem a forma negativa, vão dar a ideia de aquilo que vocês não conseguiam fazer no passado, hoje vocês conseguem fazer. Ok, galera? Seguem aqui os exemplos, criam outros exemplos e que vai dar tudo certo. Ok? Sem mais demora, é isso sobre os exemplos que eu acabei de dar para vocês. Então, sem mais demora, quem ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para mais conteúdos de inglês e não esquecem, ponham em prática principalmente nas conversações, né? E sejam fluentes aprendendo dia após dia, ok? Respeitam o processo e que tudo vai dar certo. Estamos juntos? Tchau!